Então vamos lá, ó, manchete, hein? Pessoal do audiovisual. Ancine comemora a retomada de liberação de recursos incentivados e prevê era de ouro para o audiovisual. Mas como assim? Passamos perrengue, pessoal do audiovisual? Passamos perrengue. E muito, mas a ideia, assim como toda a cultura, é ter novas perspectivas. E no caso do audiovisual, muito... é, muita coisa já concreta, né, já está começando a ser feita. Eu falo muito porque em relação ao nada que nós tínhamos até pouco tempo atrás, é muita coisa assim. Então a primeira coisa, esse da foto aqui, para quem não conhece, é o Alex Braga, né, que é o presidente da Ancine, Agência Nacional de Cinema. E aqui, ó, presidente da Ancine. E uma das coisas que ele comemorou é porque para os recursos do audiovisual em 2023, nós temos exatamente esse primeiro aqui, ó, tá 2022, mas na verdade é 2023, alguma coisa assim. É, 2023. Na verdade foi em 2022, né? Mas enfim, em 2022, na verdade, perdão, são 453.460.169,29 reais que foram investidos em editais dos mais diversos. Foram 9 editais, né? Se não me engano, foram 9 isso. Deixa eu só ver aqui. Foram 9 chamadas públicas, isso mesmo. 9 chamadas públicas, tanto para a TV VOD como para o cinema também. Então nós chegamos a esse valor de 453 milhões, o que é um patamar que não se atingia de investimento de recursos desde 2017. Então é uma coisa a se comemorar muito, porque logicamente, quanto maior a totalidade de investimento, mais pessoas estão recebendo esses recursos e a maior probabilidade do mercado está sendo aquecido, né? Então aqui tem um parâmetro que fala, em 2022 a gente já falou de 453 milhões, em 2021 foi um desastre, porque foi um dos menores valores de recursos da história, né, da autarquia, chegou a um pouco mais de 80 milhões, e 2020 182 milhões, e 2019 257, e 2018, que teve aquela parada no tempo, né? Enfim, com a troca de presidência, mas a gente teve a parada no tempo, a gente tinha 399 milhões e vocês podem perceber aí que teve cada vez mais um decréscimo até chegar em 2021 com esses maravilhosos 80 milhões. E a gente não vai explicar o porquê isso, enfim, mas segundo a própria Ancine, na visão dela, essas melhorias vieram, primeiro, por conta do fim da pandemia, né, que proporcionou o desenvolvimento de projetos, enfim, com todos os parâmetros que a gente tinha de produção, as pessoas começaram a desenvolver os seus projetos, então a coisa começou a se encaminhar um pouquinho melhor. Também uma outra motivação, segundo eles, é toda uma reestruturação da organização, né, da Ancine, também ajudou muito nesse sentido, principalmente para quem está ligado aí do audiovisual, teve um tempo aí nebuloso, porque precisava se mexer principalmente na questão da prestação de contas desses projetos. Então, passou-se um bom tempo discutido nesse sentido, então foi se reestruturando, a Ancine foi conversando com outros órgãos também, como o TCU, enfim. Teve uma questão também de reestrutura interna. E o que eles falam também, e que é uma coisa muito bacana, é que os próprios servidores da agência proporam um programa de melhorias. Então, esses programas de melhorias foram indicados por um aqui, outro ali, eles foram absorvendo isso, vendo o que podia e o que não podia fazer. E aí, segundo eles, toda essa questão do desenvolvimento chegou até 2022 com esses 453 milhões de recursos alocados para investimentos, né? Enfim. Então, a gente chega nesse patamar de 2022 muito bom. E a perspectiva
perspectiva é que em 2023 a gente já vai começar logo no começo do ano, vai começar já agora no primeiro trimestre, que é a promessa deles, de 2 editais, e esses 2 editais vão chegar na faixa de 253 milhões de reais. Ou seja, logo de cara, a gente tem perto aí do que, quase próximo do que foi investido em 2019, né? O que é uma informação muito boa devido às dificuldades que a gente estava tendo até agora. Então, já no primeiro trimestre, vocês do audiovisual já estão com uma perspectiva muito bacana aí de desenvolvimento profissional através da Agência Nacional de Cinema, que também vai estar conversando com a SAV, né, que é a Secretaria do Audiovisual. Então existem coisas muito bacanas. Aí um detalhe importante também que eu esqueci de explicar, esses 453 milhões que vocês estão vendo aí na tela, eles vieram como fonte a Lei do Audiovisual e a MP 2228/01, que é a que faz a instituição do Codecine, que é a contribuição, né, na questão da organização de produtos audiovisuais, e também tem o Codecine das teles, que as empresas de telecomunicação também têm que ter essa contribuição, e a partir dessa receita é que são gerados novos produtos audiovisuais, ou seja, ele retorna, né? Ele dá uma volta nesse sentido. Ele paga, mas ao mesmo tempo o mercado ele é enriquecido por conta dessa tributação aí dado pelo Codecine. Então, esses 453 milhões de 2022 também foram parte dessas 2 vias aí. E eu acredito particularmente, porque o Alex Braga ele fala muito que vamos voltar a ter uma era de ouro, porque agora tem, como eu falei, tem o retorno da Secretaria do Audiovisual, tem o Ministério da Cultura que vai pensar especificamente a questão da cultura, e obviamente o audiovisual está no meio, conversa com outras stakeholders que a gente fala, com outros parceiros, enfim. A tendência é que agora tem uma conversa também, né, da renovação da cota de tela, que simplesmente foi esquecido, se não me engano, foi agora em 2022 o prazo de validade dele, dessa cota de telas, e já estão estudando aí a votação, ou até uma lei, né, uma lei aí extraordinária para que as cotas de tela possam voltar. Então, todas essas questões de micro melhorias, de pequenas melhorias aqui de organização de planejamento, já está começando a ser feito. E a partir daí, agora, pelo menos nos próximos 4 anos, a organização do audiovisual, graças a Deus, vai voltar pelo menos a ser pensado como era antes, e a tendência aí desses 453 milhões é para muito mais aí o ano que vem, né? Então, que bom que tem gente pensando de novo no nosso audiovisual brasileiro, que é maravilhoso. Que bom que nós temos essa possibilidade aí dos recursos estarem voltando. E que bom mesmo para que os profissionais que até agora estão sofrendo para produzir os seus filmes, eles possam ter a oportunidade de fazer planejamento, né? Porque até então a coisa não estava acontecendo. Então é isso, a Ancine realmente tem muito a comemorar, porque mesmo nas dificuldades teve que fazer muitas melhorias, mesmo com muita adversidade, ela continua ali trabalhando, mesmo ainda, no meu entender, assim, tá funcionando como deveria. E a tendência agora é que esses frutos sejam colhidos e a gente possa estar se desenvolvendo e principalmente estar se vendo na tela.